Pensa só, no século XIX rolava uma batalha filosófica gigantesca. De um lado, um sistema que prometia explicar absolutamente tudo. Do outro, um pensador que botava o dedo na ferida e dizia: tá, mas e a gente? E a vida real? É a história desse embate que a gente vai desvendar agora. Pois é, era exatamente essa pergunta que tirava o sono do dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele via a filosofia virando uma espécie de palácio conceitual, sabe? Lindo, imponente, mas vazio. Faltava gente ali dentro. Não tinha espaço para o indivíduo de carne e osso com suas dúvidas, paixões e, o mais importante, suas escolhas. Então, de um lado, a gente tinha essa busca por um sistema total que desse conta de tudo. E do outro, a defesa radical da experiência única de cada um. A experiência de simplesmente existir. E olha, esse choque não ficou só nos livros, não. Ele mudou completamente os rumos do pensamento ocidental. Mas para a gente entender a força da revolta do Kierkegaard, primeiro a gente precisa conhecer o gigante que ele enfrentou. O nome dele era Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o arquiteto do sistema mais ambicioso que a filosofia já viu. Hegel era o nome mais forte do idealismo alemão. E o que essa corrente dizia, em resumo? Que a realidade não é só uma coisa que está lá fora, esperando para ser descoberta. A ideia central é que a nossa consciência, a nossa mente, ela não é um espelho passivo do mundo. Ela é a arquiteta. Ela constrói a realidade. E a ambição de Hegel era gigantesca. O sistema dele queria mapear tudo. Como a gente vê aqui, começa com a lógica pura, as ideias em si, depois passa para a natureza, que seria esse pensamento se manifestando no mundo material, e por fim chega no espírito, que é a consciência humana se desenvolvendo na arte, na política, na religião. Para ele, tudo isso era uma coisa só. O espírito absoluto, tipo uma consciência universal, se conhecendo através da história. A realidade, no fim das contas, era um pensamento se pensando. E é aqui que a coisa complica para o Kierkegaard. Porque se a única coisa que importa de verdade é o todo, ou o sistema, o que acontece com a pessoa? Pois é. Na grande máquina de Hegel, a vida individual, as escolhas, a angústia de existir, tudo isso virá só um detalhe, uma pecinha descartável na engrenagem da história. O sistema era tudo, e o indivíduo, quase nada. Essa crítica do Kierkegaard é fatal. Ele basicamente acusa Hegel de ter construído o mais incrível dos palácios, com uma lógica perfeita, mas se esqueceu do principal, de construir um quarto para alguém morar. A existência de cada um se torna algo acidental, indiferente. Ela é sacrificada em nome dessa abstração universal. Então, a pergunta é: como se luta contra um sistema que diz que sabe tudo? A resposta de Kierkegaard foi genial. Ele não criou outro sistema. Ele foi buscar uma arma muito mais antiga e muito mais afiada. Ele a encontrou no filósofo que fez da ignorância sua maior sabedoria: Sócrates. O contraste é total. De um lado, Hegel, focado no sistema universal, na totalidade abstrata, do outro, Kierkegaard, com a sua arma socrática, trazendo o foco de volta para o indivíduo, para a sua vida concreta e para o poder da escolha feita com paixão. Kierkegaard se recusa a ser apenas uma parte anônima do todo. A beleza da ignorância socrática é que ela é devastadora. Sócrates não chegava com respostas. Ele só fazia perguntas. Ao partir do só sei que nada sei, ele não batia de frente com o sistema. Ele ia por baixo, corroendo as bases, forçando as pessoas a largarem as certezas que viam de fora e a olharem para dentro. E o método tinha 2 passos. Primeiro, a ironia. Ele usava as perguntas para mostrar que as certezas da pessoa não eram tão certas assim. E depois vinha a maiêutica, a arte do parto. Sócrates não dava a verdade de presente, ele agia como um parteiro, ajudando a própria pessoa a parir o seu entendimento. Era um ataque direto à ideia de que a verdade vem de um sistema pronto. E o resultado disso tudo não é um novo sistema, é algo muito, mas muito mais radical. É uma mudança completa na forma como a gente entende a própria palavra verdade. Para Kierkegaard, a verdade mais importante não é um fato científico objetivo, é um compromisso pessoal. É aquela verdade pela qual uma pessoa está disposta a viver e, se precisar, até morrer. Mas atenção, isso não é relativismo. Não é dizer que qualquer coisa vale. É um chamado para o engajamento mais profundo que existe.
A verdade é a subjetividade. Essa frase é talvez a mais famosa e incendiária de Kierkegaard. Ela vira de ponta cabeça séculos de filosofia. A verdade deixa de ser algo que está lá fora, objetivo, distante. Ela passa a ser algo que nasce aqui dentro, na paixão e no compromisso de cada um. E as consequências disso são enormes. A verdade agora é algo para ser vivido, não só pensado. A pergunta deixa de ser o que eu tenho que saber e passa a ser o que eu tenho que fazer. Ela exige paixão, escolha e não dá nenhuma garantia, nenhuma segurança de um sistema. Pelo contrário, ela nasce justamente na incerteza e na angústia de ser livre. No fundo, a mensagem é um chamado poderoso à autenticidade. O sistema de Hegel era como um manual de instruções para a vida. Kierkegaard, inspirado por Sócrates, rasga esse manual. A ideia é clara: a tarefa de encontrar um sentido para a própria vida é de cada um e de mais ninguém. E essa pergunta, feita há quase 200 anos, talvez seja hoje mais urgente do que nunca. Em um mundo cheio de sistemas, de algoritmos, de respostas prontas, como a gente faz para encontrar e viver uma verdade que seja autenticamente nossa? A pergunta de Kierkegaard continua ecoando, e muito,